Olá, aqui é o professor Helisson de Andrade, autor do blog www.profhelisson.com.br, e essa é a nossa aula 5, que será tratada do assunto série de pagamentos. Iniciando a apresentação, vamos definir série de pagamentos como sendo uma sucessão de pagamentos ou recebimentos advindos de uma dívida ou investimento. Como exemplo de dívida, suponha que você queira comprar uma geladeira e não possua dinheiro para essa aquisição à vista. Logo, você pode optar por financiar esse eletrodoméstico em parcelas a serem pagas nos próximos meses. Em relação a investimentos, suponha que você pretenda guardar dinheiro para viajar daqui 2 anos. Calcular quanto de dinheiro deverá aplicar por mês para conquistar esse objetivo também será tratado nesse vídeo. Para continuarmos utilizando o mesmo padrão das videoaulas anteriores, vamos apresentar as variáveis de um problema envolvendo série de pagamentos. VF é o valor futuro ou montante. VP é o valor presente. I é a taxa de juros e N o número de períodos. Até aqui, as variáveis são as mesmas apresentadas em juros compostos da aula 4. Porém, a novidade agora é que aparecerá a variável valor da parcela. Iremos representá-la pelas letras PMT, que são as mesmas utilizadas pela calculadora financeira HP12C. Veja, portanto, que a grande diferença desse tipo de problema é que o pagamento de dívida ou a aplicação de um dinheiro será feita de forma parcelada. Essas parcelas, PMTs, também serão chamadas de termos, e no próximo slide isso será novamente abordado. Cabe uma última observação de que trataremos nessa videoaula apenas das situações em que os termos possuem valor constante e com mesma periodicidade. Isso implica que não veremos casos em que os valores de PMT mudam ao longo do tempo, nem com periodicidade variável. Agora, vamos analisar quais são os tipos de problema envolvendo séries de pagamentos. Primeiramente, os termos podem ser antecipados ou vencidos. A diferença entre ambos é que, no caso de termos antecipados, o primeiro pagamento se dá no período 0. Já em termos vencidos, o primeiro pagamento se dá no período 1. Uma segunda diferenciação é que os problemas envolverão VP ou FV, nunca os dois juntos. Ou seja, ou tenho uma dívida que preciso quitá-la em parcelas, ou vou aplicar dinheiro periodicamente para no final resgatar um montante. Isso significa, na prática, que geralmente problemas envolvendo VP estão relacionados a dívidas, e problemas envolvendo VF referem-se a investimentos. Bem, torna-se muito mais interessante compreender essas diferenças de tipos de problemas com o auxílio de diagramas de fluxo de caixa. Vejamos a seguir cada uma dessas possibilidades. No primeiro quadrante, temos um fluxo de caixa de um problema envolvendo o valor presente e que possui o primeiro termo PMT no período 0, configurando-se assim como antecipado. Algo como: empresto um dinheiro e começo a pagar essa dívida a partir de hoje, totalizando 4 parcelas. No segundo quadrante, também estamos na situação de termos antecipados, ou seja, o primeiro PMT aparece no período 0, mas agora o problema envolve valor futuro. Seria o caso de fazer 4 aplicações, começando hoje, e verificar quanto dinheiro teríamos após 4 meses. Comparando essas duas situações, podemos verificar que em série de pagamentos, ou teremos valor presente, ou teremos valor futuro. Nos quadrantes logo abaixo, temos exemplos de termos vencidos. Veja que, tanto no caso de valor presente, como no caso de valor futuro, o primeiro pagamento não se dá mais no período 0, como nos casos de antecipados, mas sim no período 1. É muito importante que você tenha em mente esses 4 casos, pois é a partir deles que as 4 fórmulas que iremos usar a seguir se baseiam.
E também é assim que série de pagamentos é tratada na calculadora financeira e no Excel. Bem, vamos seguir adiante e apresentar as 4 fórmulas que representam cada um dos casos. Não irei explicar como essas fórmulas foram obtidas, mas é importante que saibamos usar cada uma delas. Isso será mais facilmente entendido nos exemplos que iremos ver adiante. Porém, antes, quero fazer uma observação muito importante. Para usar as fórmulas, a taxa de juros I e o prazo N deverão estar sempre na mesma unidade de tempo das parcelas. Isso significa dizer que, para substituir os valores de N e I nas fórmulas apresentadas, precisaremos deixar essas duas variáveis na mesma unidade de tempo das parcelas. Dessa forma, se o valor dos PMTs forem mensais, tanto I quanto N deverão estar ao mês. Se as parcelas forem anuais, I e N deverão estar expressos ao ano, e assim por diante. Agora, vejamos quais os principais passos para resolver problemas envolvendo série de pagamentos. O primeiro passo é definir se o problema em questão envolve VP ou VF, ou seja, ele é um problema de valor presente em que estamos tratando de dívidas ou é um valor de valor futuro em que estamos tratando de investimentos. Um segundo passo é verificar se o problema se refere a termos antecipados, em que o primeiro pagamento se dá no período 0, ou vencidos, em que o primeiro pagamento se dará no período 1. Um terceiro passo é escolher qual das fórmulas vamos utilizar. E um quarto passo, verificar se I e N estão na mesma unidade de tempo de PMT. Agora, basta que apliquemos esses conhecimentos adquiridos na prática. Vejamos alguns exemplos. Vejamos o primeiro exemplo. Qual será o montante ao final de 5 anos que um investidor terá poupado se começar hoje a depositar R$200 por mês, sendo a taxa de juros de 1% ao mês? As duas primeiras coisas que devemos fazer é verificar se esse problema é de termos antecipados ou vencidos e também verificar se ele é de valor futuro ou de valor presente. É possível verificar que ele é um problema que envolve valor futuro, pois trata-se de uma aplicação onde queremos calcular o montante. Também podemos ver que é um problema envolvendo termos antecipados, porque esse investidor começa a poupar hoje, ou seja, no período 0. Dessa forma, sabendo que é um problema envolvendo valor futuro e termos antecipados, escolhemos a fórmula que se refere a essa situação. Um terceiro passo antes de substituir I e N na equação é verificar se essas variáveis estão na mesma unidade de tempo de PMT. As parcelas são mensais. A taxa de juros já está 1% ao mês. Precisamos agora apenas transformar o período de 5 anos para mês. Fazendo 5 vezes 12, chegamos num período de 60 meses. Portanto, agora podemos substituir esses valores na fórmula. VF é igual a 200, que é o valor da parcela, 1 mais a taxa de juros, que já estava mensal, vezes o que está entre colchetes. 1 mais a taxa elevado a 60 meses, menos 1, dividido pela taxa mensal. Resolvendo essa expressão com o auxílio de uma calculadora científica, chegamos à seguinte situação. 200 vezes 1 mais I, vezes 81,669669. Esse valor de 81,669 é o resultado dessa continha aqui. 1 mais I elevado a 60 menos 1 dividido por 0,01. Fazendo essa multiplicação de 200 vezes 1 mais 0,01 vezes 81,669669, chegamos em um valor final de R$ 16.497,27. Ou seja, depositando R$200 por mês após 5 anos e considerando uma taxa de 1% ao mês, esse é o valor que eu irei resgatar dessa aplicação. Vamos para um segundo exemplo. Uma televisão que à vista custa R$ 1.800 será parcelada em 24 prestações mensais, sendo o primeiro pagamento para o próximo mês. Sabendo que a taxa de juros é de 20% ao ano, qual o valor das parcelas? Então, novamente, vejamos os dois primeiros passos. Sabemos que é um problema envolvendo o valor presente, porque aqui tratamos de um financiamento, de uma dívida, em que iremos financiar esse R$ 1.800 em parcelas mensais.
Sabemos também que é um problema de termos vencidos, porque o primeiro pagamento será apenas no próximo mês, ou seja, no mês 1 e não no mês 0. Verificado que esse é um problema envolvendo valor presente e termos vencidos, podemos escolher a fórmula que segue já substituindo os valores desse problema. Vejamos, 1.800 é o valor presente, é o valor do financiamento. PMT é o que queremos calcular, ou seja, o valor das parcelas. Importante notar que a taxa de juros a ser substituída deverá ser transformada em valor mensal, pois, se as prestações são mensais, essa taxa de juros de 20% ao ano terá que ser transformada em mensal através de uma equivalência de taxas, que aprendemos na videoaula 3. Outro parâmetro é o valor de N, que já está em mês, ou seja, substituímos aqui 24 meses. E assim, resolvendo essa conta entre colchetes, chegamos a 1.800 é igual a PMT vezes 19,960789. E por fim, dividindo 1.800 por esse número 19,960789, chegamos a um valor de parcela de R$ 90,17. Isso significa que, para comprar uma televisão que à vista custa R$ 1.800, a uma taxa de 20% ao ano, ou seja, 1,53% ao mês, deveremos pagar 24 parcelas de R$ 90,17. Agora vamos para o nosso último exemplo. Se quero juntar R$ 20.000 fazendo depósitos de R$ 420,385 mensais a partir do próximo mês em uma aplicação que renda uma taxa de 9,2727% ao trimestre, quantos anos eu demoraria para conseguir esse meu objetivo? Ou seja, quantos anos demoraria para eu juntar esses R$ 20.000? Os dois primeiros passos, portanto, é verificar que esse é um problema envolvendo valor futuro, é um problema de investimento e também de termos vencidos, pois o primeiro pagamento será feito só a partir do próximo mês e não no período 0. Escolhendo a fórmula correspondente a VF e termos vencidos e substituindo esses valores, temos 20.000 é igual a 420,385, que é o PMT, vezes 1 mais a taxa de juros de 3% ao mês, sendo que aqui chegamos a esse percentual de 3% também fazendo uma equivalência de taxas, em que transformamos 9,2727% ao trimestre em uma taxa mensal. E nossa incógnita, portanto, é o N, o número de períodos. Para continuar nossa conta, vamos dividir 20.000 por 420, chegando a 47,575436, que é igual ao termo que estava entre colchetes. Um próximo passo é passar esse 0,03 multiplicando o 47 e, em seguida, fazer com que esse menos 1 passe para o outro lado da equação positivo, chegando ao seguinte valor. 2,427263 é igual a 1 mais 0,03 elevado a n. Nesse ponto, chegamos a algo muito parecido com a aula de juros compostos, em que, para isolar esse n aqui no expoente, basta que apliquemos logaritmo em ambos os lados da equação. Então, ficará log de 2,427263, que é igual. Quando aplicamos logaritmo numa potência, esse n passa para frente do logaritmo multiplicando, então ficaria n vezes log de 1,03. Por fim, dividindo os dois logaritmos, temos que n é igual a 30 meses, pois tanto taxa como n estão representados em valores mensais devido ao PMT estar representado ao mês, em que basta dividir 30 por 12 e acharemos esse período em anos, no caso, 2,5 anos. Já vimos como calcular PMT, VF, VP, mas não foi mostrada como calcular a taxa de juros para um problema envolvendo série de pagamentos. O que podemos notar é que em qualquer uma das fórmulas apresentadas, não é possível isolar a variável I. Dessa forma, só é possível chegar a um valor de taxa de juros através das fórmulas por tentativa e erro, ou através de uma calculadora financeira ou Excel. Devido a essa dificuldade, neste vídeo não fizemos nenhum exemplo de cálculo da taxa de juros em série de pagamentos, pois isso geralmente é feito utilizando o calculador ou Excel e aqui nós estamos apenas usando as fórmulas. Quer mais exercícios?
Confira o link na descrição deste vídeo, caso esteja assistindo a essa aula pelo YouTube, pois lá ofereço exercícios resolvidos e comentados. Entretanto, se está vendo este vídeo pelo site www.profellison.com.br, ofereço o mesmo link para acesso aos exercícios. Bem, terminamos aqui e não deixe de assistir às demais aulas desse curso de Matemática Financeira.